Enfim, aí fiz esse congresso, gostei muito de trabalhar, e eu já estava na transição para sair da loja. Peguei meu fundo de garantia, que na época foi em média de R$ 10.000, e comprei minha primeira câmera. Na verdade, comprei uma lente primeiro, e comecei, fui vendo os reviews, algumas Você comprou coisas no primeiro a YouTube. lente? Como é que foi? Cara, eu acho que eu comprei primeiro a lente, porque... Não comprou esses kits, não? Não comprei. Clássico dos Engraçado, kits né? com 1855 dólares DSLR. Que eu tinha um professor de biologia que ele gostava muito de fotografia, ele fotografava. E ele foi me orientando, entendeu? Compra isso, compra aquilo. Teve um tutor. Ele fotografava passarinhos, Legal. entendeu? Publicava em revista. Aí ele, Rodrigo, compra isso, compra aquilo. Ele falou, me comprar uma lente mais versátil, né? Eu fui pesquisar, realmente era uma lente a 24-70 que eu comprei primeiro. Comprei a lente e fui pesquisando. Gastei na época... Cara, eu ia falar que a 2470 tem 2.8 ou aquela 4.0? 7, na época eu paguei 7 conto, 2.8. Nossa, você começou... Foi quase meu dinheiro todo embora. Você começou bem. Mas é isso que eu falo com as pessoas, cara. Eu tinha uma convicção que eu ia trabalhar com isso. Você falou que tinha uma câmera antes, só em táxi, né? Mas ali você ainda não tinha pegado aquela vontade mesmo de trabalhar com... Falei, nossa, que legal. Você comprou essa câmera pra quê? Cara, eu não lembro assim. Eu gostava muito de desenhar, de desenho. E aí, eu queria expressar um pouco daquilo que eu via nessa câmera. Aí, do nada, eu trabalhando em Muriaé com vendas, eu falei assim, cara, vou comprar uma câmera digital pra mim. Eu gosto de fazer umas fotos, eu gostava muito de andar de moto. Eu já tinha a moto, né? Então, eu gostava muito de passear, ir em cachoeira, esse lugar. Eu falei, pô, vou comprar uma câmera e vou deixar essas fotos registradas. E foi na Casa Bahia que eu comprei. Que legal. Dividi ela de 10 vezes e comecei a fazer uns cliques. Aí, toda vez que eu fotografava alguma coisa, alguém sempre falava assim, caracas, você tem um olhar diferente para as coisas. Você não já pensou em trabalhar com fotografia? Até que um dia eu fiz meio que um ensaio assim com ela. A gente estava em outro congresso. Fiz um ensaio entre os meus amigos assim. Todo mundo ficou olhando aquelas fotos assim. Aquelas fotos bem clichê, né? Só que todo mundo olhou assim e falou assim, cara, você tem um negócio diferente com fotografia. Você tem um olhar assim que ninguém tem, ninguém consegue fazer. Começa a pensar. Aí eu comecei realmente a articular. Isso é muito bacana você falando, né? Porque eu acho que o começo da gente sempre bem é parecido de alguma forma. Né? O meu, ao contrário seu, eu não tinha apego nenhum pela fotografia. Não fazia questão de foto. Eu era professor de educação física, né? Formado. Não. Então, assim... E só que quando eu era novo, sempre tive um apego muito grande pela arte. Né? Amava desenhar também. Olha aí. E aí eu desenhava. Só que nunca fui aquele... pessoa que só fica desenhando. Eu falo que eu tinha um talento natural para desenho que eu pegava e quando passava tipo assim, um ano, tive feito 3 desenhos, mas sempre evoluindo ali, né? Só ficava vendo vídeo. E aí eu peguei e comprei a minha câmera para tirar foto dos meus alunos na academia, porque eu tinha contratado fotógrafo e não tinha gostado do trabalho. Uhum. Aí eu fui lá, peguei, falei, não, vou comprar uma câmera, eu faço melhor, assim, nunca ter pegado na câmera na vida, mas eu já tava com meus 23 anos, 24 anos de idade. Uhum. Então, assim, eu sou bem recente, né, na fotografia. Tem mas que bacana. Eu tenho... Vou fazer 5. Vou fazer 5 anos. Já tenho uma bagagem boa. 5 anos. Né? Eu comecei novinho, agora eu tô mais velho. Eu ia fotografar de bicicleta. Eu já fotografei muito de moto, de bicicleta, já fotografei a pé, já rodei bastante. E você pegou e falou assim, pô, vou investir fundo. Você começou... Eu comprei uma câmerazinha do kit lá. Eu comprei de bobeira, nem nada. Aí comprei a lente e falei assim, cara, agora eu preciso comprar uma câmera. Aí comecei a trocar uma ideia com esse professor meu, papapá, que ele sempre falava que a lente era o mais importante que a câmera. E, cara, como eu trabalhava com informática, a gente tinha uma questão assim. Eu via muita gente gastar dinheiro errado com informática, porque às vezes a pessoa queria investir no negócio e não sabia o que comprar, às vezes gastava um dinheirão com equipamento que às vezes ele nem ia precisar, ou às vezes com a metade daquele dinheiro ele poderia comprar uma coisa muito melhor. Com certeza. E eu escutava muito isso. E eu falava muito isso. Eu falei assim, então eu vou seguir o que ele está me falando. Ele entende muito de fotografia. Vou comprar uma lente. Ele falou que essa lente fica para mim pro resto da vida. Eu falei assim, então... Tem até hoje? Tenho ela. Tá ali. Você usa ainda? Eu uso a mesma? É a lente de guerra, tá ali. Já praticamente todos os casamentos, 99,9% eu fotografo com ela. Que bacana, hein? Eu também uso a minha primeira câmera até hoje, só não com a primeira lente, mas a primeira câmera. É a minha primeira lente. Não, a primeira câmera eu já vendi. E aí, eu falei assim, agora eu vou procurar uma câmera para comprar.
Aí comecei no Facebook antigamente, tinha muito aquele, ou até hoje, né, que compra e vende. Eu sei. Aí conheci uma pessoa por lá, ela falou que tinha uma câmera para vender, ela morava em Campos. Aí eu falei, não, eu vou em Campos conhecer a câmera, me mandou foto, peguei o WhatsApp dela, me mandou foto e fui lá para comprar. Aí acabou que a gente comprou, aí comecei. Comecei com uma 7D da Canon, Legal. que era a câmera que esse professor meu tinha, que tinha indicado. Ela era uma câmera mais robusta para fotografia, assim. Ela tinha o corpo de alumínio, ela era uma câmera mais É robusta. uma câmera boa, Mas muito num boa. preço muito bom, assim. Não era uma câmera top, mas também não era uma câmera de entrada. É por isso que eu comecei com ela. E eu já até vendi ela pra igreja, assim, fui comprando outros equipamentos, né? E como é que foi aí o primeiro serviço, cara, assim, porque como que foi esse começo, né? Eu peguei, falei, fui tirar foto dos meus alunos, nunca tirei, mas eu queria fotografar, e aí eu chamava as pessoas assim, mas sem pretensão de trabalhar, você já pensava em trabalhar com fotografia, né? Eu não tinha, porque eu já tinha meu empreendimento antes, né? Como é que foi essa parte aí? Aí eu comecei a traçar um plano, né, cara? Eu falei assim, cara, já que eu vou trabalhar com fotografia, eu preciso realmente as pessoas me verem que eu tô fotografando. Comecei a fazer alguns trabalhos lá na igreja. E aí tinha uma menina que era muito popular lá na igreja, assim. Ela era meio que missionária e tal, e era uma menina muito bonita. Falei, vou começar fotografando ela. Aí fiz o convite para ela, a gente foi lá para Alto Caparaó fazer. E nisso que eu fiz as primeiras fotos dela, aquilo correu assim, né? Facebook, todo mundo usava. Que legal, cara. Aí começou a aparecer uma menina querendo, ô Rodrigo, você faz foto minha? Quanto você cobra? Aí comecei a fazer uns trabalhozinhos assim, bem picadinhos, com meninas, né? E aí, lá dentro da igreja também apareceu. Eu já tinha feito alguns trabalhos nesse sentido. Aí lá na igreja apareceu o primeiro casamento. O cara me procurou do nada. Falou, Rodrigo, tem vídeo que você tem feito uns trabalhos aí, fotografando as meninas aqui? Marquei meu casamento. Você não quer fotografar meu casamento, não? Aí eu já fiquei... Mais ou menos quanto tempo pra pegar o primeiro casamento de fotógrafo? Cara, eu acho que foi tipo uns 7 meses. Pô, tem o dom, hein? Tem o dom, hein? 7 meses que eu tinha começado. 7 meses alguém chegava Mas pedir um casamento. Mas tipo, eu só fui, cara. Tem o Eu dom, vi hein? aqueles negócios assim, cara, não perde oportunidade, cavalo, como é que eles falam? Cavalo não sei o que, só passa uma vez. Aí ficava aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, uma oportunidade, mas aí o que eu fiz? E eu conto isso até hoje para meus alunos do meu curso online, do curso que a gente vai ter agora, do workshop. Para a gente pegar um evento assim, principalmente um casamento, a gente precisa ter muita responsabilidade. É que eu ia falar, E foi o que eu rápido. fiz. Aí eu falei com ele, ó, era até o Ranilson. Falei, Ranilson, seguinte, eu faço o casamento sim, cara. Mas quanto você vai me cobrar? Eu lembro que na época eu cobrei R$1.000 esse casamento. Você tinha noção? Eu não sabia nem quanto eu cobrava, cara. Vou te explicar agora. Fiz mais ou menos uma ideia assim. R$1.000 para fotografar um casamento. Pela importância, eu falei assim, não é caro, não é barato, eu acho que ele vai pagar. Lancei, R$1.000. Aí ele, não, tá fechado. Aí o que eu fiz? Eu imaginei assim, cara, desses 1.000, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com, tipo, 500, a metade, e vou convidar uma outra pessoa que tem muita experiência para ir nesse casamento comigo. Bacana. Pensou direito? E foi o que eu fiz. Fui lá em Divino, você lembra do David Oliveira? A época Já ouvi falar. Cara, o David era um fotógrafo, assim, não sei porque que ele parou, mas era um fotógrafo, assim, incrível, sabe? E aí eu já acompanhava um pouco do trabalho dele, fui lá no serviço dele, fiz o convite para ele. Falei, David, tô com um desafio assim, assado. Preciso você me ajudar, cara. Na hora, assim, ele, não, eu vou sim e tal. Aí eu falei assim, vou abrir o jogo com você. Cobrei R$1.000, você quer R$600 desse valor, pra você me ajudar a eu ficar com 400? E ele já fazia vários trabalhos aqui de vinho, casamento. Ele aceitou, veio comigo, a gente fotografou. Naquele dia ali, assim, como eu trabalhava de DJ antes também, com o Gabriel Habib. Você já foi DJ já? Trabalhei 10 anos como DJ. Tô falando com você, eu já trabalhei. Que isso, cara? Tudo. Só que muita gente acha que eu aprendi a fotografar com o Gabriel Habib. Não. Não sabia. Trabalhava na pista de dança dele. Ele trabalhava com evento, né? Ele fotógrafo, só que ele tinha pista de dança, ele alugava cadeira, ele tinha um monte de coisa numa época. E eu era DJ, trabalhava como DJ. E aí eu falei assim, cara, agora fui lá no David, convidei ele aceitou, aí a gente foi fazer o casamento. E aquele dia, assim, eu vi como é que ele movimentava e eu já vi o Gabriel também trabalhar nos casamentos. Já tinha uma ideia, né? Aí esse dia que ele trabalhou lá comigo, eu falei assim, pô, não é difícil fazer o que ele faz.
eu preciso ter um assistente para fotografar junto comigo, se der alguma coisa. O que eu fiz? Peguei as fotos que ele tinha tirado, examinei aquelas fotos, posição, papai, tudo, e comecei. Aí os primeiros casamentos mesmo que eu fiz, tipo assim, os 5 primeiros eu fiz sozinho. Que foi um casamento aqui na Conceição. Fiz um casamento aqui na Conceição, 3 horas da tarde. Segundo casamento que eu fiz. Um calor. Imagino. Uma igrejinha pequenininha, lotada, igreja lotada. Aí aquele foi o segundo casamento que eu fiz. Daquele segundo casamento que eu fiz sozinho, eu já falei, não, esse trem dá pra mim. Eu consigo fazer sozinho, sim.